Vamos resolver a questão 7 da lista 1, que trata da aplicação das propriedades físico-químicas, da análise das propriedades físico-químicas no sistema de escoamento com duto. Mas antes disso, vamos fazer uma pequena e breve revisão das principais propriedades físico-químicas dos fluidos que são utilizadas em operações unitárias. A massa específica é uma delas, o volume específico, o peso específico, a densidade relativa ou também o peso específico relativo. Então, nós estamos considerando essas principais propriedades aqui para a nossa avaliação do curso de operações unitárias. Então, a principal lógica, a principal justificativa é que as propriedades dos fluidos que são manipulados e utilizadas nas operações unitárias são preponderantes. Isso quer dizer que você, um estudante, um aluno, de operações unitárias, ele tem que entender quais são as propriedades físico-químicas relevantes para poder aplicar no sistema de aquecimento, no sistema de transporte, no sistema de bombeio, numa turbina, no sistema de aquecimento, no processo de separação de uma coluna de destilação atmosférica, destilação a vácuo. Então, ele tem que conhecer quais são essas principais propriedades para poder analisar e interpretar os fenômenos, os processos físicos e químicos que estão envolvidos no sistema propriamente dito. Então, um caso clássico, nós temos aqui uma coluna de destilação, nós temos aqui uma alimentação, um equipamento, um trocador de calor, um condensador, e aqui o destilado, o produto que é separado. Aqui nós temos um outro equipamento, um refervedor, um aquecedor, que também é um trocador de calor. Então, conhecer as propriedades físico-químicas como a pressão de vapor, a massa específica do líquido e do vapor no interior da coluna é fundamental para poder analisar as equações de balanço de massa e energia para promover uma melhor eficiência de separação ou até mesmo uma eficiência térmica no sistema de separação. Um outro caso é conhecer a melhor tecnologia. Qual é a melhor tecnologia para poder obter um produto puro, menor consumo de energia, menor consumo esse fluido de aquecimento, o fluido de resfriamento. Então, nós temos aqui uma coluna de tipo pratos, uma coluna de tipo de pacote. Então, conhecer as tecnologias que estão envolvidas nesse sistema de separação ou nesse sistema de separação estão diretamente associadas a trabalhar, a determinar e calcular quais são as propriedades físico-químicas de forma específica, principalmente em função da temperatura e da pressão nas condições de escoamento, as condições de processo, que são justamente as operações unitárias que estão envolvidas. Então, aqui nós temos uma coluna de pratos, você tem vários pratos, onde você tem uma transferência de massa desse ponto para cá. E essa transferência de massa está associada diretamente à temperatura, à pressão e à propriedade físico-química do fluido nessas condições de escoamento. Assim, nesse sistema, nessa coluna, que pacote seja uma coluna que você tem um recheio, onde tem uma interação entre a superfície, entre a fase líquida e a fase vapor com o material propriamente dito. Um outro caso de aplicação que devemos considerar as propriedades físico-químicas de um fluido é a mistura, Qual o melhor misturador? O que rege o projeto, a configuração de melhor misturador? Por exemplo, está diretamente associada à geometria desses impelidores, a velocidade de rotação, a transferência do fluido. Então, a massa específica e a viscosidade estão muito associadas ao processo de mistura, para gerar uma melhor homogeneização. Quanto maior essa homogeneização, quanto maior a homogeneidade da concentração no seio do seu reator, no seio da sua mistura, maior eficiência, tanto de aquecimento quanto de rendimento, eficiência de uma determinada reação. Então, aqui nós temos buffs, umas chicanas, para poder promover essa interação, e aqui o número de 3 impelidores para poder favorecer essa maior mistura. Então, vários fatores dependem. Uma delas está associada com a velocidade de rotação, a viscosidade, a massa específica desse fluido e a concentração. E existem outros fatores que não cabe nós discutirmos aqui nesse momento. Mas é importante considerar que as propriedades físico-químicas da substância
estão diretamente associadas às operações unitárias para esse tipo de processo que a gente pode definir como processo de mistura. Então aqui está reforçando o que nós estamos discutindo, né, que está sendo discutido nessa aula, onde nós temos, né, os buffers, né, as chicanas, que são justamente um anteparo, né, para poder promover a melhor homogeneização. Aqui um impelidor e aqui um outro tipo de impelidor. Então nós temos demonstrando classicamente que a viscosidade e a massa específica de um fluido vão interagir diretamente para poder homogeneizar, favorecer a homogeneização do sistema. Então, a primeira equação que nós estamos colocando, a massa específica, já foi discutida, né, uma razão entre a massa e o volume desse fluido. Essa equação aqui está demonstrando que o sigma m, o sigma v, o sigma massa, né, é uma unidade infinitesimal da massa e do volume. Você vai dividindo a sua massa infinitamente até chegar no limite infinitesimal, demonstrando que a relação entre a massa do corpo e o volume do corpo se mantém constante ao longo de todo esse processo, todo esse mecanismo que você está dividindo um determinado corpo. Uma outra propriedade físico-química importante é o volume específico, que é o inverso da massa específica desse fluido. Nós estamos considerando aqui. Outra propriedade é o peso específico, que está associado com o peso do fluido por unidade de volume desse fluido, e a sua relação que está associada com ρ vezes G. Então, o peso específico é diretamente proporcional à massa específica desse fluido vezes a aceleração da gravidade. Em todos os casos, é importante considerar as unidades. Outra propriedade, né, uma propriedade para você poder medir, né, mensurar o seu fluido, está associado com a densidade relativa ou peso específico relativo, onde ρA é a massa específica do fluido e ρF a massa específica de referência. Para um fluido no estado líquido, vai usar a água. Para o fluido no estado de gás ou vapor, vai usar o ar, com esses dados aqui. As unidades de medida são apresentadas no sistema internacional, no sistema inglês, de forma bem clara, para cada uma das grandezas: densidade, viscosidade, calor específico, a energia, trabalho, aceleração. Então, é importante manipular essas unidades, conhecer essas unidades e trabalhar de forma específica. Vamos agora para a questão propriamente dita. Essa questão ela trata de um escoamento de um fluido, um gás hidrogênio, um duto, um processo isotérmico, na qual a pressão na seção de entrada é 3,5 pascal, 3,5 vezes 10 elevado a 5 pascal, a uma temperatura de 30 graus Celsius, constante. Esse escoamento vai ser nessa temperatura, um processo isotérmico. A pressão de saída é medida em 1,5 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Está colocando uma unidade de uma outra forma, mas newton por metro quadrado é pascal, e pascal é newton por metro quadrado, deixar isso bem claro. A finalidade da questão é calcular a densidade relativa do gás nessas condições de escoamento e demonstrar as consistências de unidades que são apresentadas. Como dados do problema, colocada a massa específica do ar em slug por pé cúbico e a constante real dos gases hidrogênio, 4.122 metro quadrado segundo ao quadrado Kelvin. Então são unidades não muito triviais, são unidades não muito usuais no dia a dia, mas que são muito praticadas e aplicadas na área de engenharia, na área de operações unitárias, na área industrial, na área dos processos de produção e fabricação de vários produtos, na área de refino, na área da petroquímica, na área de polímeros. São unidades manipuladas muito facilmente. Vamos então agora apresentar o problema de uma forma
de uma forma, vamos dizer assim, ilustrativa. Então nós temos um duto, escoamento desse fluido no duto. Nós temos aqui ponto 1, ponto 2, no ponto 1 nós temos uma pressão de entrada, no ponto 2 uma pressão de saída. Durante o escoamento a temperatura é mantida constante, 30 graus Celsius. É um processo isotérmico durante todo o escoamento. Deixar isso claro que é um processo isotérmico. O fluido que está escoando é um gás. E a finalidade é determinar qual é o peso específico relativo ou a densidade específica, a densidade relativa. Então, o que deve ser considerado? Se é um gás, tem temperatura, envolvendo a temperatura, mesmo sendo no estado isotérmico, nós vamos usar a equação geral dos gases. PV igual a N PV igual a nRT. Quem é que gerou essa equação? Quais são as relações dessa equação? Não são questões que nós devemos perguntar e questionar. E vamos ver quem começou a trabalhar com essa equação geral dos gases. Equação de Clapeyron. Esse foi um engenheiro francês que em 1834 demonstrou e provou que o produto da pressão e o volume de um determinado sistema contendo uma quantidade de gás era diretamente proporcional ao produto dessa massa, número de mols, vezes a constante real dos gases, vezes a temperatura. Então esse físico francês, engenheiro francês, ele que desenvolveu esses primeiros testes utilizando a lei de Boyle e a lei de Charles, trabalhando com essas duas leis, lei de Boyle e lei de Charles, para chegar a uma conclusão dessa equação geral, né, dos gases, PV, para demonstrar que estava diretamente associada, né, com o produto PV, para poder relacionar a quantidade da massa de um gás e a temperatura, pressão. Então nós temos uma relação entre P, V, T no estado 1 e no estado 2. Onde esse aqui é o estado 1 e esse aqui é o estado 2. Então, aqui, quando ele fez esses testes experimentais, ele tinha uma grande disponibilidade. Então, na época não tinha iPhone 5, o iPhone 5 ou 6, não tinha Galaxy S7 e também não estava sendo nem previsto o iPhone 8. Então ele tinha bastante disponibilidade para fazer esses testes em laboratório para conseguir provar essa equação principal. Então nós temos agora
te demonstrar como é que se chega justamente a essa equação. Como é que trabalha justamente essa equação. Então, nós temos que PV igual a N RT. N número de mols. Então, vamos reescrever a equação. O número de mols é a massa dividido pela massa molar. R, constante geral dos gases. Vamos agora escrever essa equação de uma outra forma, passando o volume para o segundo membro da equação. P massa sobre volume. Opa, deixa eu corrigir aqui. Vezes R vezes T. Se você observar que mV é a relação da massa específica do fluido. Nós vamos ressaltar, destacar aqui. Que é a massa específica do fluido. Separando essa equação, fazendo uma organização da equação, nós temos que a massa específica é igual a pressão vezes a massa molar dividido pela constante real dos gases vezes T. Vamos melhorar aqui esse texto. Agora sim. E aí nós temos a equação que está diretamente associada com a massa específica de um determinado sistema. É diretamente proporcional, né, à pressão e a massa molar dividido por R vezes T. Se R já conter a massa molar envolvida, pode ser obtido por um gás geral ou por um R específico, aí nós temos uma nova equação, onde ρ é igual a P vamos botar um pouquinho. Então, em alguns casos, podemos ter esta equação. Em outros casos, nós poderemos usar essa equação. Então, nós podemos usar as duas equações. Então, aqui está demonstrado qual é a equação que nós vamos utilizar e desenvolver ao longo do exercício. Vamos voltar. Nós estamos justamente nessa equação e demonstrando que a equação que nós vamos usar será ρ igual a P igual a P a R vezes T. É essa equação que nós vamos usar. Nós temos que provar a consistência dimensional dessa equação. Nós vamos trabalhar inicialmente no sistema SI. Vamos trabalhar no sistema SI. Então, essa unidade no SI que nós vamos trabalhar. No SI, o ρ
é dado em quilo por metro cúbico. Deixar bem claro aqui. Nós temos agora que relacionar essas três grandezas, né? As três variáveis, P, R e T. P, R e T. Então, vamos demonstrar isso. P no nosso problema foi dado em Pascal. Que é igual a Newton por metro quadrado, que é igual a quilo vezes metro por segundo ao quadrado, que é a aceleração, dividido pela área. Com resposta, nós temos quilo metro vezes segundo ao quadrado. T, temperatura absoluta, dada em Kelvin. Fechou. Então aqui nós vamos botar assim no colchete para demonstrar que é a parte da unidade. Kelvin, temperatura absoluta. E R é a constante real dos gases, no caso específico para o hidrogênio, que é igual a metro quadrado, é um dado problema, segundo ao quadrado, vezes Kelvin. Isso aí é um dado do problema. Fazendo agora, substituindo essas grandezas, vamos ver qual é a grandeza, qual é a unidade do sistema da massa específica. Então tem que ser consistente. Então vamos unir isso tudo, vai ter que ser aqui, ó. Rho é igual a pressão quilômetro por segundo ao quadrado quilo metro metro por segundo ao quadrado. Isso tudo dividido vamos organizar um pouquinho mais, que não vai ter espaço aqui na tela. Não vai ter espaço aqui na tela para poder visualizar. Vamos tentar organizar de uma forma que fique mais. Então, Rho vai ser igual a essa grandeza aqui, quilo metro segundo ao quadrado dividido por R dividido por R, que é metro quadrado apagar de novo aquele R ali,
quadrado vezes Kelvin vezes a temperatura, essa temperatura aqui. Vou botar agora numa outra cor. Kelvin com Kelvin corta. Segundo ao quadrado, coisa segundo ao quadrado é eliminado. Então vai ficar quilo por metro cúbico. Deixa um pouquinho mais organizado, um pouquinho mais elegante. Agora sim, ficou mais elegante. Consegui visualizar que tem uma consistência dimensional, porque Rho tem essa unidade no SI. Então está justamente provado. Agora a pergunta é, como é que vamos resolver essa questão? Essa questão é, se é o gama relativo, se é o peso específico relativo, nós queremos calcular que é o gama R, que é o Rho do fluido dividido pelo Rho do ar. É essa a proposta de solução que está sendo colocada. Perfeito? Vamos agora desenvolver usando um software matemático Maple para poder facilitar o desenvolvimento dos cálculos, trabalhando com todas as unidades e verificar e validar o resultado com um gabarito. Vamos agora usar o Maple. Nós temos justamente aqui os dados. Vamos organizar aqui as informações e verificar se dá essa resposta. Primeiro vamos chamar a pressão de entrada. Primeiro vamos botar restart para limpar a memória toda vez que for necessário. Vamos chamar PE, que é a pressão de entrada. É quanto? 1.5, 3,5 vezes 10 elevado a 3,5 vezes 10 elevado a 5, vou colocar a unidade, Pascal. Vamos agora colocar outro dado, a pressão de saída, vou chamar de PS. PS é igual a 1.5 vezes 10 elevado a 5, Pascal, vou chamar de Pascal ou Newton por metro quadrado, Newton, que é a mesma unidade, metro quadrado. Um outro dado, chamar agora aqui a massa, o R do gás, vamos pegar 4,122 vezes metro quadrado opa, aqui que não está indo, opa, tem um problema aqui, vou botar esse R aqui, então metro quadrado por segundo ao quadrado, agora sim, segundo ao quadrado vezes Kelvin. Outro dado, o Rho do ar. Vamos pegar a massa específica do ar. Massa específica do ar é igual a 0,0, está no sistema inglês, 0,237 vezes slug, sistema inglês, massa dividido por pé cúbico. Então, estamos colocando todos os dados referentes ao fluido. Quer dizer, as condições de escoamento, ao gás. Vamos ver se faltou algum dado.
Então, a temperatura de 30 graus. Está faltando um dado, T igual a 30 graus, mas tem que trabalhar com temperatura absoluta, mais 273. A unidade é igual a Kelvin vezes Kelvin. Perfeito. 2 pontos. Então, agora nós temos com todos os dados. Queremos conhecer qual é a densidade relativa do gás, o peso específico do gás nas condições de saída. Então, nessas condições aqui, as condições de saída. As condições de saída é nessa justamente pressão. Perfeito. Então, para isso, nós vamos agora associar essa unidade usando o R. Então, nós temos que agora pegar Rho, Rho é igual a P dividido por R do gás vezes T. Quem é P? É P de saída, pressão de saída. Então, nós temos que demonstrar que essa unidade, tá, tem consistência. Só que tem um detalhe, nós temos aqui Newton com essa unidade. Então, nós temos que agora abrir Newton. Nós temos que abrir Newton. Então, essa unidade aqui, PS, vai ter que ser o quê? Então, P de saída é igual a Newton, que é quilograma vezes metro segundo ao quadrado. Então, ou seja, essa unidade aqui, a pressão de saída, vezes isso aqui é igual a Newton. Essa grandeza aqui é igual a Newton. Agora vamos dividir tudo pela área. Metro quadrado. Vamos botar aqui embaixo para o aluno ver e não se enrolar. E não perder o foco da questão. Então, agora nós temos aqui a pressão de saída, que é igual a essa aqui. Então, essa grandeza, tudo isso aqui é igual a essa grandeza. Nós estamos chamando de pressão de saída, vamos chamar de pressão de saída. Pressão de saída. Então, o que se espera? Se espera que essa massa, a massa específica, dê a unidade equivalente, usando as unidades. Vamos mandar agora executar por esse comando. Ele vai pegar todos os dados anteriores e jogar nessa equação. Mandou calcular. Vamos verificar se está correto. Quilo por metro cúbico. Então, isso aqui é a massa do gás. Massa específica do gás. Então, está coerente. Em termos das unidades, está coerente. Até aqui está coerente. Vamos inserir outras linhas. Então, até agora, o processo está demonstrando que está de acordo, ou seja, tem consistência de unidade, como nós provamos anteriormente. Vamos agora observar, vamos agora fazer a conversão, que nós temos que calcular qual é o gama relativo. Então, nós temos que determinar o gama relativo, que é o gama relativo, peso específico relativo, é igual ao Rho do fluido dividido pelo Rho do ar. O Rho do ar. O Rho do ar está nessa unidade, slug por pé cúbico. Então, tem que passar essa unidade para quilo por metro cúbico. Então, vamos agora fazer essa conversão. Então, o Rho do ar, vamos copiar essa unidade para cá, essa grandeza para cá, o Rho do ar, tem que ser transformada para quilo por metro cúbico. Então, como vamos fazer isso? Vamos fazer o seguinte, vou pegar aqui, converte 1.0 units. Um slug é quantos quilogramas? Então, um slug. Então, um slug equivale a quantos quilogramas? Vamos mandar executar.
Então é 14. Então, 1 slug é igual a 14 kg. Perfeito? Então, vezes, vamos agora trabalhar com isso aqui. Nós queremos eliminar com slug, é 14,593 vezes quilogramas dividido por 1 slug. Por 1 slug. Então, vai observar que vai eliminar as unidades. Perfeito? Vezes, temos uma outra questão a ser resolvida, que é pé cúbico para metro cúbico. Então, vamos resolver. Então, converte, abre e fecha, units, pé cúbico para metro cúbico. Então, ó, 1 pé cúbico para metro cúbico. Qual é o valor dessa unidade? É igual a 0,0283. Então, vezes. Então, ó, essa unidade tem que sumir. Então, vai ser, ó, 1 vezes pé cúbico, que é igual a 0,0281 vezes metro cúbico. Então, a massa específica do ar tem que dar em quilo por metro cúbico. Vamos mandar resolver todo esse cálculo. Vamos ver qual é o resultado que ele vai dar. Então, está dando 1,49 quilos por metro cúbico. Agora vamos mandar resolver para calcular qual é esse valor, que ele vai pegar justamente esse ρ, vai pegar o ρ do hidrogênio, a massa específica do hidrogênio, relacionar com ar, tem que dar adimensional. Vamos lá calcular. Deu 0,802. Quanto é que deu? Deu 0,979. Está dentro de uma ordem de coerência, está próxima, deve ter feito alguma conversão, ou seja, alguma quantidade de dados que não foi utilizada. Vamos verificar, está tudo ok, 0,2. Então deve estar associado com a precisão das casas decimais. Mas a resposta está absolutamente correta, 0,97 com 0,80. Então está muito próximo. Está em algum erro de arredondamento em relação aos cálculos. Vamos ver se a gente consegue aumentar essa precisão. A gente consegue aumentar a precisão, se aproximar mais do resultado que ele tá colocando, né? Não dá para receber 0,23 de rodoar, 0,0023 slug pé cúbico, 30. Então 0,12. Vamos ver se a gente consegue aumentar essa precisão. 0,0231. 0,2. Ah, não, parece que tem algum erro aqui, ó. Então 0,2. Ó, 0,02. Tem um erro aqui. 0,2831. Bota 0,02831. 0,2831. Vamos agora mandar calcular de novo. 0,98, extremamente próximo. Então, muito próximo. É uma vantagem enorme usar um software, né, uma planilha matemática para poder resolver. Então, está terminada a questão, demonstrando o valor correto aí do procedimento de cálculo para o exemplo
para o exemplo que a gente está trabalhando, demonstrando a resposta correta. Perfeito? Obrigado, espero que vocês tenham entendido o procedimento e se preparado para as próximas avaliações. Obrigado, boa tarde, tchau.